Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias através de entrevistas com os nossos convidados, que são super especiais. Hoje o nosso convidado é o professor doutor Ivo Dickmann. O professor Ivo é titular do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, da UNOS Chapecó, pós-doutor em Educação, doutor e mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, bacharel em Filosofia, tendo como principal foco de atuação e pesquisa pensamento de Paulo Freire, educação ambiental e ecopedagogia, formação docente em saúde, líder do Palavra Ação, grupo de pesquisa em educação cadastrado no CNPq. Entre as principais obras publicadas estão artigos em revistas científicas e os livros Primeiras Palavras em Paulo Freire, com 3 edições, 2008, 2016 e 2019. Educação Ambiental na América Latina, 365 dias com Paulo Freire, Método e Didática, e Pedagogia do Ser Mais, e Educação Ambiental Freiriana. Professor Ivo, seja muito bem-vindo ao T-Move. Obrigado, professora Maria Aparecida. Fico muito feliz de poder contribuir com vocês aí nesse projeto tão bacana que é poder falar, né, das nossas pesquisas, daquilo que nos move, né, daquilo que nos coloca em movimento. E eu fico feliz de ter essa oportunidade de dialogar contigo e com quem está nos ouvindo. E tomara que seja, né, um momento de plantar semente no pessoal e que o pessoal possa gostar do que a gente vai conversar aqui, gostar das nossas pesquisas e, de modo geral, falando comigo, tem que gostar de Paulo Freire, que é uma coisa que eu falo bastante também. Com certeza. Professor, nós temos uma pergunta que ela dá o título ao nosso programa e é a pergunta inicial. Então, Ivo, o que te move? Ótima pergunta, hein? Eu acho que tem algumas coisas que me colocam em movimento, viu? Diria que uma delas é essa abordagem crítica da educação, especialmente no campo que eu atuo, que é o ensino superior. Eu sou um professor que tem uma experiência no ensino superior, eu nunca fui professor da educação básica, né? Não que eu acho que isso seja menor, bem pelo contrário, né? Talvez seja até maior. Eu acho que é a primeira coisa que me movimenta, assim, que me faz eu pensar todos os dias em como que eu posso contribuir é a formação da graduação, especialmente no campo que eu trabalho, que é o campo das licenciaturas. Me parece que tem aqui uma coisa que me picou em algum momento e eu acabei me apaixonando, que é a sala de aula no ensino superior. É uma coisa que me coloca em movimento. Uma outra questão que, para mim, é muito cara é o que a gente ensina em sala de aula, né? E eu tenho uma abordagem, o que e como talvez poderia estar meio junto aqui, que é uma abordagem na perspectiva freiriana e que, nesse sentido, implica numa postura dialógica do professor,
que começa as aulas e que constrói conhecimento tendo como ponto de partida as perguntas, o diálogo. Para mim, essa é uma questão profundamente importante. E fazer da sala de aula, nesse sentido, então, um lugar de produção do conhecimento e não somente de transmissão, né? Não que ela não faça parte, acho que tem uma parte do projeto de ensino é transmitir também, mas eu acho que produção de conhecimento no sentido de que, ao produzirmos conhecimento, estamos produzindo conhecimento pertinente que implica uma intervenção. Eu não conheço só para saber mais, mas eu conheço para poder intervir melhor e transformar a sociedade. E um terceiro movimento, que é isso que eu falei agora no final, que me parece muito importante, é que nós somos seres da praxis. Então, isso me coloca em movimento também, né? Tudo que eu faço, seja na academia ou fora dela, está sempre dentro dessa perspectiva que é como que aquilo que eu estou fazendo, que eu estou escrevendo, produzindo, pensando, transforma o mundo, né? Como que torna um mundo melhor, né? No sentido de diminuir as desigualdades, superar as intolerâncias, superar as formas de violência, seja elas quais forem, nesse sentido que eu venho trabalhando e me parece que como educador que sou, são três questões que me parecem muito importantes, né? Que é a educação crítica, a sala de aula, a prática como professor, como educador e a transformação do mundo. Nossa, muito interessante. E quem é o Ivo que não está no Lattes? Ah, ótimo, que excelente. O Lattes diz uma parte de nós, né? Exatamente. Para ser mais exato, eu acho que esses dias eu estava olhando as minhas atualizações do Lattes, eu abri meu Lattes em 2005, quando eu estava terminando a graduação, antes isso não era parte da minha vida, né? Uhum. Então, acho que até 2005 para cá é muito o que você leu aí, né? Que eu sou um professor, né? Com graduação em filosofia e mestrado, doutorado em educação. Mas antes disso, eu sou gaúcho, eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Eu sou da cidade de Três Passos, no norte do estado, de uma família de imigrantes, né, que saíram do interior, da lavoura, né, do campo, para ir para a cidade tentar uma vida melhor. Eu tenho uma coisa interessante, eu tenho um irmão gêmeo, então eu nunca me imagino na infância sozinho, né, sempre tive essa parceria, e somos parceiros para muita coisa até hoje, inclusive na academia. Meu pai, na época, trabalhava numa olaria e depois virou servente de pedreiro na cidade, né, trabalhando na construção civil, de modo geral. E minha mãe sempre foi costureira, né, costureira de calçado, de roupa, de barra de calça, e sempre fez crochê. Então, eu costumo dizer, e não sei se aproveitar com o livro Pedagogia de Ser Mais, quando eu escrevi o prefácio da Pedagogia de Ser Mais, eu escrevi costurando e construindo, né, um pouco que eu faço, né, ao longo da vida, e aprendi isso com o pai e com a mãe. Depois, né, decidi, na minha adolescência, ser padre, né, então fui para o seminário, né, foi uma fase muito importante, porque a congregação que eu fiz parte, os Oblatos de São Francisco de Sales, a qual eu sou muito grato até hoje, eles nos ensinaram muita coisa, né, eles pediam para a gente ler a Bíblia e ler Marx ao mesmo tempo, para que a gente pudesse ir conciliando, né, a leitura do projeto de Sociedade de Jesus Cristo conectado com o projeto de Sociedade Transformador, né? Isso me marcou bastante e me fez depois, quando eu saí do seminário, né, eu fui para a graduação com 23 anos, bem mais tardiamente, me fez optar pela filosofia não como uma continuidade do processo seminarístico para ser padre, mas como um processo onde eu realmente optei por fazer filosofia, né? Foi uma graduação que eu tomei a decisão de fazê-la porque achava que era importante, né? Construir um pensamento crítico, um pensamento sobre a sociedade. Enfim, e na sequência, antes de eu vir para Chapecó, eu trabalhei muito tempo com cooperativas de habitação, né? Eu trabalhava com famílias de baixa renda, de 1 a 3 salários mínimos, organizando grupos de famílias para conquistar a casa própria. E uma terceira marca, e quem quiser saber mais detalhado, né, prof, pode ler na introdução da tese, a gente costuma escrever essas coisas, né? Uhum. Uma terceira marca minha, que para mim é muito importante, que eu nunca esqueço, eu atuei dos 17 anos até os 25 com o Pastoral da Juventude, né, no Rio Grande do Sul. Eu tive o prazer de ser de grupos de base, né, por muito tempo. Depois eu fui o que a gente chama de jovem liberado da Diocese de Passo Fundo, hoje é Arquidiocese de Passo Fundo. Trabalhei por 2 anos organizando grupos de jovens, e nesses 2 anos, 2004, 2005, na época,
Eu atuei na coordenação estadual do Rio Grande do Sul, fui para a Assembleia Nacional da Pastoral da Juventude, enfim, eu era um membro muito atuante da pastoral. Então, se a gente pegar a Pastoral da Juventude, a vida no seminário e as cooperativas de habitação, são 3 marcas muito fortes minhas antes de, em 2015, ao final do doutorado, eu larguei tudo isso que eu fazia, daí eu estava já morando aqui em Chapecó, e tomei a decisão de atuar, e aí passei no processo seletivo aqui no Chapecó na época, para o mestrado em educação, hoje mestrado e doutorado, nós já aprovamos agora o doutorado, daí eu decidi ser um acadêmico, né? Então, desde 2015, depois dessa trajetória, eu acabei me tornando um professor pesquisador. E foi no final da graduação, já na graduação, que eu optei pelo pensamento pedagógico de Paulo Freire, pedagógico e filosófico, né? Na filosofia tem um pouco isso. Foi quando eu me encontrei com Paulo Freire, em 2005, então lá se vão 18 anos pesquisando esse autor também. Nossa, que interessante. Eu até ia te perguntar como Paulo Freire tinha acontecido na tua vida. Para mim, o Paulo Freire, ele tem assim um marco, assim, ó, eu lembro quando eu o conheci. Infelizmente não pessoalmente, mas Sim, eu também não. através. Esse é um sentimento, uma tristeza que eu tenho de não tê-lo conhecido. Eu fazia parte do movimento de meninas e meninas de rua. Que legal. Isso com 14, 15 anos, e me deram um livro do Paulo Freire, e eu comecei a ler, eu digo, nossa, gostei gostei disso. Então, realmente foi um marco. E para ti, teve assim algo que te disse assim, ó, não, esse é o caminho, é ele que vai me guiar, assim, ó, teve algo que te... Teve sim, prof. Inclusive, eu tive a oportunidade de dizer isso para minha professora na graduação, né? No primeiro semestre, a gente teve uma disciplina que se chamava Sociologia da Educação, né? Na formação em filosofia. E no final da disciplina, a professora de Sociologia, ela disse assim, minha amiga hoje, né? Ela disse, façam um trabalho final, vocês podem escolher um tema ligado a essa dimensão social, né? E apresentem um trabalho, tema livre. Ela disse assim, tema livre, né? E eu fui para a biblioteca, pensei, vou pegar algum livro, né, que dialogue, já era um educador popular da Pastoral da Juventude, dos movimentos de educação popular, pensei, vou trabalhar alguma coisa assim, eu me lembro eu tenho esse trabalho guardado até hoje, impresso, né, tem minhas coisas, era educação como fator de transformação social. E aí eu fui lá, assim, eu já estava definido com o tema, mas eu vou procurar alguns autores que vão me ajudar. E caminhando na biblioteca do IFIB, eu me encontro com a Pedagogia do Oprimido. E eu pensei assim, bom, eu já devia ter lido esse livro antes, né? Não li ainda, vou aproveitar para ler. E aí sim, né? Eu comecei lendo o livro da biblioteca e quando terminei o primeiro capítulo, eu decidi de comprar a minha Pedagogia do Oprimido, que eu tenho até hoje aqui. É um livro que... não, é esse aqui, né? O outro. É um livro, assim, que tem uma marca para mim, assim, porque eu tenho esse livro já há 20 anos, né? E tá todo marcado, né? A gente vai marcando e já fiz essa leitura acho que umas 5, 6 vezes, né? Então, nesse momento, eu me encontro com Paulo Freire e aí, claro, ao me encontrar com ele e me encantar, que é uma primeira fase que a gente passa, né? Que é a fase de encantamento, eu comecei a comprar outras obras, Pedagogia da Autonomia, Educação com Prática da Liberdade, para estudar o método. E aí eu estava bastante convencido no final da minha graduação de fazer um TCC sobre o método de Paulo Freire, né? As perspectivas filosóficas, porque o curso era de filosofia, não era de pedagogia, né? E aí o meu orientador, Padre Eli Benincá, falecido já agora, um grande freiriano, ele disse assim, não, Ivo, o método todo mundo já estudou, tem que estudar a fundamentação antropológica, o ser mais e tal, né? Que aí acaba, né, acabo produzindo, depois virou esse meu livro, Pedagogia de Ser Mais, que acabo indo. Então, assim, realmente foi na filosofia, né, na graduação em filosofia, que eu me encontrei com a Pedagogia do Oprimido, e na sequência, então, eu costumo dizer que sou
mais que um leitor, eu sou um colecionador, e aí compro livro raro na internet, encontra nos sebos e tal, tem coisas muito bacanas assim, e que me ajudou, claro, né, e aí eu sou profundamente grato, porque isso me levou onde eu estou, né, me trouxe até aqui, porque os caminhos foram se abrindo, né, daí fui para o mestrado, eu queria estudar, aprofundar essa dimensão antropológica, me encontro com uma orientadora que acaba indo para o campo da educação ambiental, me provoca nesse sentido e permite que eu permaneça com Freire na educação ambiental, né? Então, para mim, foi um caminho muito, muito tranquilo nesse sentido e que, obviamente, hoje eu tenho o prazer, por exemplo, de dialogar com grandes freirianos do Brasil, que antes eu lia como autores, como referenciais, de modo muito direto, vamos dizer assim, com toda a humildade do mundo, pela seriedade com que a gente vem produzindo nesses últimos 20 anos sobre o pensamento freiriano. Perfeito. Professor, no livro Primeiras Palavras em Paulo Freire, de 2019, que o senhor escreve em parceria com o Ivânio Dickmann, seu irmão gêmeo, Exatamente. né? No primeiro capítulo, que versa sobre a liberdade, vocês escrevem, abre aspas, outro obstáculo é o que Freire chamou de medo da liberdade. Este medo faz dos oprimidos e oprimidas objetos e os conduz a sonhar em ser opressores e opressoras, ou os mantém na inércia oprimida. Fecha aspas. Como romper com esse ciclo do oprimido sonhar em um dia ser, né, opressor e conquistar a liberdade? Como a gente rompe com isso? Ótimo, prof. Veja que a pedagogia do oprimido, ela é também uma pedagogia da liberdade, né? Tanto que o livro anterior do Freire era Educação com Prática da Liberdade. E tem um detalhe aqui importante, né, prof? Até a pedagogia do oprimido, o Paulo Freire tinha nos seus títulos a palavra educação. Educação e atualidade brasileira, educação com prática da liberdade. E da pedagogia do oprimido para frente, todos os livros não são mais educação, são pedagogias, né? Pedagogia da esperança, da autonomia, do diálogo e assim por diante. Então tem uma mudança aqui que a gente pode falar disso no outro momento. Mas eu acho aqui que essa questão do medo à liberdade, Paulo Freire vai buscar isso no Erich Fromm, né? Vamos chamar um psicanalista social, não sei como que a gente define melhor. Eu estou como orientando aqui na saúde, pesquisando agora o Fromm e o Freire juntos, porque o nome do livro do Fromm se chama O Medo da Liberdade, né? Ou seja, às vezes é mais confortável, né, estar numa posição mais inferior, sem precisar ousar ser mais, fazer mais, transformar mais, lutar mais, né? E eu acho que o medo da liberdade está muito conectado nesse sentido. Então, para o Erich Fromm, esse medo da liberdade, ele está internalizado, né? Então, a terapia poderia fazer com que isso mudasse, né? Eu me perceber como um ser da praxis implica em não ter medo da liberdade, né? E implica, portanto, fazer o que é necessário para ser livre, né? Ajudar os outros, se comprometer coletivamente com uma outra sociedade, fazer trabalhos de grupo, né, auxiliar na comunidade, atuar no bairro e assim por diante, né? Então, por isso que é desacomodar-se, exatamente. Então, é mais fácil, às vezes, ficar sem fazer nada ou fazendo muito pouco, e eu acho que é isso que os dois, tanto Fromm quanto Freire, refletem sobre o medo da liberdade, né? Porque a libertação não é uma conquista, não é uma doação, né? E se é a conquista, é luta, né? Se é a conquista, é enfrentamento. Se é a conquista, e aí esse enfrentamento gera medo, né? Obviamente, se eu tenho que ir para a luta com alguém e eu vejo que o cidadão é maior do que eu, se o problema é maior do que eu, há uma naturalidade do medo. Agora, o medo ele não pode me frear, né? Ele não pode ser algo que me segure onde eu estou, né? Eu preciso enfrentar os meus medos, eu preciso enfrentar a opressão, eu preciso enfrentar as barreiras. E aí, nesse sentido, é preciso, tanto do ponto de vista psicológico, uma capacidade de fazer esse enfrentamento, planejar esse enfrentamento, como também do ponto de vista social, coletivamente, seja na educação, seja no sindicato, seja numa associação de bairro, enfrentar isso de forma coletiva. E isso não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa fácil nem simples. Eu acho que me parece que está aí. Então, talvez a pedagogia do oprimido, que é uma pedagogia da libertação, ela nos oferece condições de pensar isso de forma coletiva. Tem uma frase, prof. Maria, que nós dissemos muito quando a gente trabalhava com as cooperativas de habitação, que é: problemas coletivos
soluções coletivas. Então, a nossa liberdade não é um problema individual, ele é um problema coletivo, seja da classe trabalhadora, seja da humanidade, seja dos seres oprimidos. Quer dizer, nós estamos sempre falando no plural aqui. E, portanto, a solução desse problema plural é uma solução coletiva, né? Uma solução de um grupo maior, não individualmente. Eu me libertei, então agora vamos usar o modelo, então eu vou empreender, eu vou ficar milionário e aí está resolvido meus problemas. Talvez os teus sim, mas e o resto da humanidade, né? E o resto da tua família? E o resto das pessoas que estão contigo nesse mesmo lugar chamado planeta Terra? Acho que aqui tem uma questão de fundo que o Freire e o Fromm estavam muito conectados, né? O Freire cita o Fromm por várias vezes, né? Em várias obras, que é esse problema do medo da liberdade, que é a leitura enviesada que o oprimido faz da realidade. Quando ele olha para o opressor, ele diz, poxa, como é bom ser como ele, né? Isso não é libertação, né? Isso é uma projeção, né? Uma projeção de uma realidade que não pode ser coletivizada, portanto, não é liberdade. A liberdade é sempre coletiva. Perfeito. Professor, o prefácio deste livro é feito pelo Carlos Rodrigues Brandão, né, que infelizmente faleceu em julho. No prefácio, ele escreve, abre aspas, pensar a educação como um saber, como um partilhar e um entrecriar em meio e através de pessoas. De qualquer pessoa, pois cada uma é uma fonte única, insubstituível e irrepetível de seu próprio saber. Um consaber não solto pedagogicamente no ar, como uma dimensão essencial daquilo que nos faz saltar do domínio da natureza para a liberdade da cultura. Cultura que com as mãos, mente e o coração nós criamos sobre a natureza de que somos, para que ela, por sua vez, nos torne o que fomos e o que somos, seres humanos, e pensar a cultura como política. Pergunto, como podemos mudar a nossa cultura violenta e essa nossa cultura do jeitinho brasileiro, que nada mais é que a cultura da corrupção? Como a gente pode mudar isso? Perfeito, olha, esse é um grande desafio, né? É um desafio pedagógico, é um desafio político, né? Eu queria começar dizendo que realmente a perda do Brandão foi uma perda imensurável, né? Eu tive o prazer de conviver com ele, né? Ir na casa dele, enfim, foi uma perda que não tem tamanho. O Brandão nos provocou nesse livro, ele veio a Chapecó uma vez, em 2017, e essa obra é de 2019, a terceira edição, né? E ele, conversando com ele, ele me falou, mas aquele livrinho, porque antes dessa versão que a Prof tem na mão, a terceira edição, ele era um livrinho mesmo, ele era um livrinho bem pequenininho. Depois a gente deu uma organizada melhor. E ele disse, vocês têm que fazer de novo, porque aquele livrinho é muito bom, é muito bacana, e tal. Ele tinha, inclusive, citado o nosso livro num outro livro dele. E eu disse, mas professor Brandão, não sei, né, tá bem parado e ninguém tá pedindo. Não, mas o livro é bom, você tem que fazer. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, se o senhor fizer um novo prefácio para ele, a gente faz uma terceira edição. E ele carinhosamente, né, e ele era muito rápido nessas coisas, né, o Brandão sempre escreveu muito, né. Ele, em questão de 15, 20 dias, ele já tinha mandado o prefácio para nós, né? Então foi muito bacana, assim, ele tem a honra de tê-lo nessa caminhada conosco. E ele tem essa frase dele muito parecida, tem outras obras também dele, né? Eu acho que a Educação como Cultura, que é uma obra lindíssima do Brandão, talvez uma das melhores, ele diz que somos sujeitos seres da natureza e sujeitos da cultura. E isso é muito, muito da educação popular, porque se a gente pegar o método Paulo Freire, na Educação Completa da Liberdade, a primeira figura que o Paulo Freire vai trabalhar na alfabetização de jovens e adultos é a distinção cultura-natureza, para mostrar que nós somos sujeitos da praxis, ou seja, a cultura é tudo aquilo que o ser humano acrescenta ao mundo, né? O Freire dizia assim, né? E o Freire e o Brandão, obviamente, intimamente conectado com o Freire, né? Trabalharam juntos por anos, tem essa questão de fundo, né? Então, só que não significa que se nós somos sujeitos da cultura e todo acrescentamento ao mundo que fazemos, como essa caneta que eu tenho na minha mão, que é a cultura, não significa que toda cultura é boa em si.
né? Então, assim, ela é feita pelo humano, mas a corrupção, portanto, também é feita pelo humano. Então, a cultura não tem em si, digamos assim, uma chancela de bondade ou de beleza só porque ela é cultural, né? Só porque ela é cultural, porque as coisas são culturais. E aí me parece, prof, que tem várias coisas a se fazer, né? Uma delas, obviamente, tem uma dimensão pedagógica por trás aqui que é valiosíssima, né? Nós precisamos educar os nossos filhos desde crianças, nossas crianças, eu falo com o filho, com o pai que sou, né? Nós precisamos educar os nossos filhos para que eles aprendam que é preciso fazer o certo. Mesmo que, de alguma maneira, esse certo não seja um benefício permanente a todo momento para ele, né? Porque a vida, ela é justa e injusta ao mesmo tempo, né? Essa é a dialética, né? Entre aquilo que eu conquisto e aquilo que eu perco, né? Como dizia a Lia Luft, né? São perdas e ganhos. A gente vai viver permanentemente dentro dessa gangorra cotidiana, né? E, às vezes, sentir dor também é pedagógico, né? Então, tem uma dimensão importante. E, obviamente, que no Brasil e outros países também, né? Não só o nosso país, eu li já alguns materiais muito bacanas sobre isso. No Brasil, a gente tem essa cultura da vantagem, né? Então, eu tô aqui, 11 da noite, o sinal tá vermelho, eu olho para o lado, não tem ninguém, eu passo no sinal vermelho. Isso é muito Brasil, né? Isso é muito Brasil. Um colega nosso que compartilhava, que fez uma pesquisa sobre valores, né, nas escolas, e os pais e as mães fazem uma lista de valores gigantescos de que os filhos gostariam que os filhos tivessem, né? Mas, ao mesmo tempo, eles são muito suscetíveis a esses pequenos deslizes de valores, né? Então, acho que nós temos aqui uma marca do humano, prof. Eu acho que é uma marca do humano, né? O ser humano em si, ele é esse movimento, né, entre o certo e o errado, o bom e o mal. Eu gosto de citar, quando a gente fala disso, um livro do Ítalo Calvino, que se chama O Visconde Partido ao Meio. Nesse livro, enfim, em resumo, o Visconde toma um tiro de canhão no peito numa guerra e se reparte em dois, e por algum mistério ele não morre. E aí uma parte fica extremamente boa e a outra parte fica extremamente má. E as duas partes são insuportáveis, né? Porque o humano não é só bondade, não é só maldade, né? O humano é a união dos dois, né? Eu acho que fala, entre outras coisas, né? O Ítalo Calvino brilhantemente vai colocar isso nessa paródia da vida cotidiana, né? Assim como, veja, se a gente lembrar do Leonardo Boff, a metáfora da águia e da galinha também, nós somos coragem, mas também nós somos fraqueza, nós somos medo, né? Eu acho que é isso que traduz um pouco, né? Então, não podemos limitar o humano à corrupção, nem dizer que só o que é bom que nos caracteriza. Eu acho que tem esse movimento. Perfeito. Professora, nossa conversa tá muito, muito interessante, mas eu vou ter que chamar um intervalo, mas eu chamo o intervalo e rapidinho a gente volta. De volta com o TMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Aparecida e você está ouvindo o programa TMOV pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com o professor Dr. Ivo Dickmann. O TMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor, nós estávamos falando sobre, né, a questão das crianças, né? O senhor mencionou a pesquisa do seu colega, né, com que os pais querem, valores, né, sabem os valores que querem em seus filhos. As crianças, elas crescem muito parecidas com os adultos com quem ela convive, né?
Então, toda essa questão da conscientização, de uma consciência ecológica, sustentável, a própria questão da honestidade, tem como fazer isso para que os pais se deem conta que não adianta falar em valores se não os praticar. Como fazer isso? Ótimo, prof. Olha, eu acho que tem uma coisa muito bacana aqui, que eu tenho trabalhado um pouco nessa perspectiva quando a gente fala de educação ambiental, de ecopedagogia, né? Eu acho que a educação, ela tem um limitador hoje, e não é de hoje, é um dado que educação é disputa, né? Então vai ter sempre essa disputa. Eu acho que a educação, muitas vezes, ou em algumas situações, ela limita muito a proximidade com o entorno. Então, às vezes, as temáticas ou os conteúdos, os objetivos da aprendizagem, eles estão distantes da realidade concreta das crianças. Então, eu falo de valores, por exemplo, que é o que nós estávamos dizendo aqui, mas a criança não tem uma vivência disso, né? Então, eu digo que é importante ter uma prática religiosa, seja ela qual for, mas a criança talvez não tenha em casa. Né? Às vezes eu digo que a criança tem que, né, ter uma vida social regrada e respeitar as regras do trânsito, as leis da sociedade, mas o que ela vê no dia a dia não é isso, às vezes nem no professor. Né? Eu digo, olha, tem que ler, porque ler muda, transforma a tua vida, mas eu nunca vou para a sala de aula com um livro. Então, às vezes falta esse exemplo, né, prof? Falta esse exemplo na casa, falta esse exemplo no lugar onde ele convive, lá no judô que ele vai, no balé, no curso de violão, falta essa vivência na escola, né? Depois vai faltar na universidade, né? Porque nós, professores de universidade, não somos muito melhores que os professores de educação, não tem. Acho que aqui tem uma questão de fundo, que é aproximar o entorno da vida dessa criança, trazer isso para dentro da sala de aula, tá? Tem um princípio, isso é um princípio gnosiológico, inclusive, né? Melhora o aprendizado. O Paulo Freire mesmo dizia, né? Quanto mais próximo estiver o objeto do conhecimento dos sujeitos envolvidos no processo de produção do conhecimento, mais ele aprende. Por isso que o método começava por levantar as palavras, né, no entorno onde ia se formar a turma, porque aquelas palavras teriam mais condições de viabilizar um aprendizado mais efetivo nos adultos. Isso no começo, depois isso obviamente vira uma epistemologia, né? Porque aí, claro, a gente começa a conceber a educação conectada com a vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos. Porque quando o conteúdo que chega até mim faz sentido para mim, está encharcado de sentido, uma expressão do professor Gadotti, é óbvio que eu vou me interessar por esse conteúdo. Né? Então, se eu me interesso por isso, né, é muito mais marcante. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu ontem de noite. Eu estava na véspera do feriado, né, 14 de novembro, trabalhando com professores de EJA, num município vizinho. E eu disse assim no começo, nós estávamos falando sobre escuta sensível, escuta atenta em Paulo Freire, né, numa formação. E eu disse no começo dele que realmente quanto mais o assunto me interessa, mais eu me envolvo para aprender e para produzir conhecimento. Uhum. E aí pedi que as professoras se apresentassem porque eu queria conhecê-las melhor, né? E uma professora disse, né? E eu pedi que contassem curiosidades sobre o que elas faziam, né? E ela disse, olha, eu além de ser professora, eu vendo itens de sex shop. Nossa, foi um alvoroço. Né? Por quê? Porque isso interessa, é um tema que é interessante, ou no mínimo é curioso para as outras professoras. E se tornou a fala da noite. Isso é a marca, Prof. Maria, e quem nos escuta, é a marca e é a confirmação de que quanto mais o conteúdo estiver conectado com a minha curiosidade, com os meus interesses, com a minha vida cotidiana, que eu enxergo sentido nisso, isso revela de que os alunos vão se interessar. Talvez as pessoas não se interessem pela minha aula, porque a minha aula é chata mesmo, né? Porque a minha aula não traduz os anseios do aprendizado daquela criança. E isso também não nos coloca, Prof. Maria, num outro extremo da educação, dizem muito bem, sobre o que vocês querem aprender hoje. Não é isso, porque a educação não é espontânea, ela é um processo sistemático, organizado, e quem tem o processo diretivo disso, segundo Freire, é o professor. Mas, ao mesmo tempo, isso não me torna um professor piloto de livro didático. Né? Eu tenho que tomar o conteúdo, que pode estar no livro didático, no material que a escola me dá como suporte, e fazer com que este conteúdo esteja conectado com a fala das crianças. Eu sempre conto que na minha primeira série, quando eu fui alfabetizado, embora minha mãe já tinha me alfabetizado em casa, mas obviamente não de forma sistemática,
a nossa professora na primeira série tinha no fundo da sala um avião, porque o A era de avião, né? Então tinha um avião e a janelinha, nós íamos preenchendo as janelinhas do avião com as outras letras. Eu fui andar de avião pela primeira vez com 23 anos. Então aquele avião não estava no meu concreto, ele estava talvez numa projeção, num sonho, numa possibilidade. Então, quando falta concreticidade, pode gerar um déficit de aprendizagem. Então, a professora poderia ter trabalhado outros As. Tá tudo bem, eu aprendi, a turma aprendeu, mas não fez sentido. Então, tem o J de jacaré, mas quem que de nós vê jacaré todo dia? Aqui no Sul, um pouco menos, né? Talvez no Mato Grosso possa fazer sentido o J de jacaré. Mas se a professora tivesse perguntado para nós o que a gente enxerga pela janela da nossa casa, e trabalhar o J de janela, e abrir aqui um horizonte de possibilidades de nós falarmos na sala de aula, mesmo com 6, 7 anos, sobre o que eu vejo na minha janela, eu acho que faria mais sentido essa aula. Tá? Não é o caso do que foi, mas assim, eu estou dizendo que eu tento sempre imaginar, hoje na universidade, se eu tenho que ensinar a filosofia da educação, como é que eu conecto os temas de Platão, de Aristóteles, de Kant, de Hegel, né, de Foucault, com o que eu estou ensinando e com a vida dos meus estudantes. Esse é o nosso grande desafio pedagógico. Com certeza. Tu estavas falando, eu lembrei de uma situação. Eu fui professora da educação básica por 22 anos e eu trabalhei muito tempo com a disciplina de história. E a história, assim como a filosofia, ela tem assim, eu sempre digo, eu trabalhei no ensino médio também com filosofia, que é uma linha muito tênue entre uma aula interessante e uma aula muito chata. Ela tem tudo para ficar muito chata. Então, eu sempre tinha essa preocupação. Então, eu sempre iniciava as aulas de história com curiosidades da história. Que ainda mais alunos adolescentes, curiosidades relacionadas assim com o viver, né? A questão do porquê do buquê da noiva, né? Que era para disfarçar os odores corporais. Então, todas essas curiosidades que para eles, né, se interessavam, era uma forma de trazer para mim. E eu acredito nisso. Bom, se a gente vai numa palestra, né, professor, e que o tema não é interessante, o que a gente faz? Ou a gente não fica, ou porque a gente tem a liberdade de levantar e sair, ou fica conversando, ou faz qualquer outra coisa. Só que um aluno, principalmente na educação básica, ele não tem essa liberdade de levantar e ir embora, né? Então, ele fica ali, às vezes fica, né, chamando atenção, porque aquilo ali não está servindo no mundo dele, não cabe naquele mundo. Então, essas tuas colocações são fundamentais. Eu acredito que a gente realmente precisa trazer esse aluno para a gente, né? Sabe, prof, que eu tenho um amigo aqui em Erechim, professor Tiago, um grande freiriano também, um grande amigo, irmão que a academia me deu. Ele sempre brinca, né, que as crianças adoram ir na escola. Eles não gostam de ir na aula. Exatamente. Porque a escola é o lugar do encontro, da brincadeira, de encontrar os amigos, no ensino médio já os namoradinhos. Agora, daí chega na aula, a aula é chata. Por que a aula é chata? Porque não tem nada que está conectado à minha vida. E não é uma questão de dimensão de conhecimento útil, não é isso. É isso também, em alguma medida. Mas tem a ver com o sentido de estar naquele lugar, um lugar que eu vou de segunda a sexta, 4 horas por dia, dos 6 meses até os 17 anos. Isso é muito tempo. Então, o desafio é de encantamento mesmo. Né? E é possível, porque nós vimos já por aí muitas experiências exitosas de escolas, de professores, de disciplinas, em todas as áreas do conhecimento. O que nós precisamos reforçar aqui é a dimensão necessária da formação permanente e continuada dos professores, porque não dá para dar aula ou alfabetizar hoje uma criança de 6 anos, a mesma criança que você alfabetizou os pais há 20 anos atrás, né?
é outra criança, é outra pegada, né? É outra compreensão de mundo e leitura de mundo. Então, eu acho que aqui está um outro desafio grande, né? Que é o processo formativo dos professores, que dá para chamar aqui, vamos de forma bem sintetizada, de atualização, né? Então, eu já dou aula há 15 anos. Eu não posso dar a mesma aula que eu dava há 15 anos atrás. Eu, Ivo, que só tenho 43. Imagina um professor com 60, que tem 40 anos de sala de aula. Se ele quiser repetir o mesmo método pedagógico, ele vai fracassar. Ele vai fracassar. E não é só ele que fracassa. Fracassa o aprendizado. E, portanto, falha a formação do aluno. Esse é o dilema, né? O problema não é como eu quero dar aula. Eu posso dar aula do jeito que eu quiser, desde que eu garanta o aprendizado do meu aluno. Pode ser uma metodologia ativa, pode ser uma metodologia tradicional. Mas a avaliação final vai mostrar se eu fracassei ou se eu tive sucesso, que é o aprendizado do aluno e a produção de novos conhecimentos para além daqueles que eu trabalhei, né? Porque a aula precisa ser o lugar da produção do conhecimento, né? Sim, e uma aula encantadora que tenha os alunos ali num trabalho cooperativo, colaborativo, ela se torna um ambiente muito mais fácil. Sem falar na questão do bem-estar, onde todos estão ali, né, se sentindo bem, felizes, querendo estar ali, a aprendizagem ela acontece de uma forma mais natural, mais leve. Eu acredito que é realmente muito mais fácil dar aula num ambiente assim. Sem dúvida que sim. Até eu sempre colocava esse exemplo. Quando toca o sinal para entrar na sala de aula, os alunos vão bem devagarinho, né? Se possível, passando o dedo na parede, assim, para demorar mais. Quando toca o sinal para ir para o recreio, muda tudo, né? Saem correndo, gritando, que parece que realmente estavam numa prisão e... É verdade, é verdade. Professor, em 2022, você, em parceria com a professora Ana Maria de Oliveira Pereira, vocês publicaram um artigo Ecopedagogia na Relação Capital-Natureza, que é um periódico da Universidade Federal Fluminense. Gostaria que o senhor falasse sobre a ecopedagogia e a educação ambiental freiriana. Elas se complementam? Tem pontos de discordância? Eu gostaria que o senhor desse uma pincelada nessas duas abordagens, a ecopedagogia e a educação ambiental freiriana. Muito bem, ótimo, professor. Esse foi um momento bem interessante, porque em 2017 para 2018, eu fiz um pós-doutorado com o professor José Eustáquio Romão, na Uninove, em São Paulo, que foi muito bacana, tenho uma admiração gigante pelo professor Eustáquio Romão. Foi uma pessoa que trabalhou quase, eu acho que talvez quase ou mais de 20 anos diretamente com Paulo Freire, né? E eu queria alguém que me desse esse upgrade também, porque eu já vinha há 15 anos estudando Freire e queria aprofundar um pouco mais. E, claro, eu vinha do mestrado e doutorado em educação ambiental, né? E ele me chamando a atenção para essa questão da ecopedagogia. Eu tinha feito um projeto de pós-doutorado na perspectiva da fundamentação política da pedagogia do oprimido e tal. E ele sempre me dizendo, Ivo, e a ecopedagogia? Já viu aquele material e tal? Eu já tinha lido o livro na época do mestrado, mas bastante assim, en passant, nada de profundidade. E isso foi me tocando, né? E no final, realmente, assim, eu até digo no meu último livro, que é Pedagogia, Origens e Fundamentos, e Perspectivas, de que realmente eu faço essa dedicatória. Inclusive, ele faz o prefácio do livro também. Eu digo, olha, foi lá que eu realmente mudei o rumo das minhas pesquisas, né? Eu vinha de 2008 até 2017, pesquisando educação ambiental, que nós constituímos com a professora Sônia Carneiro, o que a gente chama de educação ambiental freiriana, que é estabelecer os fundamentos filosóficos, pedagógicos de uma prática de educação ambiental na perspectiva de Paulo Freire, né, tendo o diálogo como centralidade, enfim, entre outras questões. Só que daí, de 2017 para cá, então já fazem aí 5 para 6 anos, que eu venho tateando esse tema, né, da ecopedagogia. E a professora Ana Maria, né, que você citou, ela veio fazer um pós-doutorado comigo no ano de 2021 para 2022, aí em plena pandemia, e eu disse para ela, olha, eu estou pesquisando ecopedagogia, esse é o tema que me interessa,
E se você quiser, enfim, obviamente, ela queria estudar Freire, né? Bem ou mal, aqui na região, o pessoal me conhece por causa disso. Eu disse, vamos embora, vamos Paulo Freire e a pedagogia. E surgiu o convite de uns amigos, né, para a gente publicar nessa edição especial sobre Capital, né, que é uma revista Trabalho Necessário, uma revista marxista, né, da qual também a gente se filia. Então, eu convidei a Ana para dizer, olha, Ana, tem muito do que nós estamos falando, está na perspectiva do Marx, né, que a ecopedagogia para nós hoje, que é já um processo de reinvenção que estamos fazendo, ela tem está olhando para três questões principais. Uma delas é o patriarcado e suas formas de violência e os desdobramentos das violências patriarcais, seja ela de raça, de geográfica e assim por diante. Então tem um tema aqui, desde o tema da homofobia, desde o tema do racismo, está dentro dessa coisa da violência e do patriarcado, né, como princípio. Um segundo tema que emerge para nós, que é um tema assim, de horizonte, é a questão do pensamento moderno e seus limites, né? A crítica ao pensamento moderno, que começa ali com Marx e se acentua, especialmente na teoria da complexidade, com Foucault, com Bourdieu, entre outros, né, que vão colocar em crise Adorno, por exemplo, né, com o tema da emancipação e de Auschwitz não se repita, nessa ideia de que coloca em crise o pensamento moderno, que é um projeto falido, né, esse assento na razão nos levou, por exemplo, para Auschwitz, é o que Adorno dizia, né? Então isso é a prova da falência da modernidade. Então, e que acentua a razão só e não as emoções, os sentimentos, que é uma marca do humano, então, para nós isso é caríssimo, né? E, por fim, então, essa modernidade e esse patriarcado, eles constroem um modelo de sociedade, que é um modelo capitalista, né? E aí nós estamos olhando para isso e estamos dizendo, olha, esse é um modelo para poucos, então ele não serve para todo mundo, portanto, ele não é um modelo que serve, né? Porque se ele serve a poucos, ele não serve para a humanidade. Então, nós estamos dentro desse tripé. Então, a ecopedagogia, ela surge como uma pedagogia... Lá em 92, o Paulo Freire, Gutierrez e Prado fazem um diálogo, e eles querem construir um novo olhar pedagógico que tenta trazer para dentro da educação ou da produção do conhecimento na escola e nos lugares onde a gente aprende e ensina, uma perspectiva de que o meio ambiente era uma preocupação, tinha a Rio 92 no Brasil, né? Mas mais do que o tema ambiental, é o tema cotidiano, é o tema da realidade, do tempo em que a gente está vivendo. Então, a pedagogia é uma pedagogia das aprendizagens com sentido a partir de práticas cotidianas, e não só ambientais. Enquanto que a educação ambiental, e veja, eu não estou dizendo que a educação ambiental é menor que a pedagogia, a educação ambiental são práticas pedagógicas, seja em sala de aula ou não, onde tem a centralidade de uma preocupação com o meio ambiente. E a ecopedagogia, como eu já disse, né, ela é mais ampla do que isso. O meio ambiente é uma preocupação porque nós acreditamos que a destruição do meio ambiente, numa dimensão ecopedagógica, ela passa, por exemplo, por um conjunto de fatores bem complexos, que é, por exemplo, isso emerge na Revolução Industrial, que é o que vai gerar o capitalismo. A Revolução Industrial é um dos auges do pensamento moderno, né? Então é uma forma de se manter, de produzir, de pensar, né? Enfim, a gente vai encurtando o caminho. Eu escrevi um outro artigo nesse mesmo ano, em 2022, que se chama Ecopedagogia, Reinvenção, Origens e Reinvenção, onde a gente vai falar sobre isso, né? Sobre como que esse tripé está colocado. E é um tripé, tá? Desse tripé daqui a pouco vai ter mais pernas, vamos dizer assim, né? Vai ter outros temas centrais. Até agora, o que nós estamos produzindo, especialmente dentro do grupo Palavração, que se encontra quinzenalmente para pensar sobre isso, e dialogamos com a Prof. Cruz Prado, que é uma das criadoras, né? Ela está na Costa Rica, a gente volta e meia chama ela nos encontros online para participar com a gente, é que é preciso reinventar a ecopedagogia, porque a ecopedagogia não é uma caixinha de cristal que é preciso cuidar dela de modo que não pode mexer. Bem pelo contrário, ela tem nos provocado, né, a produzir novos pensamentos, novas práticas ou outras praxes na perspectiva ecopedagógica. O professor Jason Mafra, também da Uninove, um grande amigo, ele disse que a gente vai se tornar ecopedagógico ou por amor, por opção, ou pela dor, né? Quando a gente perceber que não tem outro caminho. E eu acho que isso é uma verdade bastante forte, assim, né? Se ela é absoluta e vai durar muito tempo, não sei. Mas que ela é muito forte, tem uma força muito grande, eu acho que sim. Porque a ecopedagogia implica num novo tratamento com o ambiente, com o meio ambiente, com a natureza, mas também num novo tratamento entre eu e você.
entre seres humanos. E aí, entre seres humanos, professora Maria Aparecida, tem entre seres humanos Ivo e Maria Aparecida, homem e mulher, que é muitas vezes são relações de violência, de opressão, né? Tem uma diferença entre o Ivo e um negro, que é um homem branco com um homem negro, isso muda também, que é a questão do racismo. Tem a dimensão da heteronormatividade e da homoafetividade, que é caríssimo, que a gente tem que trabalhar permanentemente. Então, ou seja, tem a intolerância religiosa, a gente está vendo agora Israel, Gaza, né? Ou seja, não está resolvido. Por mais que a nossa razão funcione, que a gente possa produzir grandes filosofias, ainda não está resolvido nas micro-relações como que a gente constrói um projeto sustentável de vida social e de vida com a natureza, né? Porque nós não temos um planeta B, né? O sonho dos grandes milionários que têm dinheiro para jogar pela janela, de levar a gente para a Lua ou levar para Marte, não é para a nossa geração e talvez não seja para as próximas 100 gerações. E isso é preocupante, porque não dá para esperar todo esse tempo para salvar o planeta Terra. Então, aqui está uma questão de fundo, né? E quando a gente aprofunda esses aspectos, Prof. Maria, a gente percebe que a mãe natureza continua sendo destruída, porque ela é mãe, ela é mulher. E o homem que agride a sua esposa, a sua mulher, mãe dos seus filhos. Então, o tema do planeta ser mãe não salva o planeta, é uma armadilha do patriarcado. Então, nós estamos indo por esses caminhos para tentar encontrar alternativas, né? E daí e me parece, prof, termino dizendo isso, me parece que a pesquisa ainda é um bom caminho. Né? Então, mestrados, doutorados, pós-doutorados que a gente está ajudando a produzir, é onde a gente está tematizando essas coisas que parece que são senso comum, mas não estão resolvidos cientificamente. Então, a gente tem que produzir ainda sobre isso para gerar, depois da produção do conhecimento teórico, gerar outras práticas, né, sociais, outras práticas de intervenção social para construir um novo mundo, uma nova sociedade. Sobre essa questão da questão prática da educação ambiental, nós estamos chegando numa fase de emergências climáticas, né? E tivemos um período até que o aquecimento global foi questionado, né? Só que agora está batendo na nossa porta. Estamos chegando, inclusive, numa situação do não retorno se não se tomar uma atitude concreta imediatamente, né? Não pode ser amanhã, tem que ser hoje. Como a educação ambiental ela colabora de forma prática nessa questão da sustentabilidade, de um planeta mais sustentável? Eu acho que a educação ambiental tem uma função fantástica que é estar nas escolas. Né? Eu acho que nós temos que começar pelas crianças, né? Porque essa nova geração que vem aí, ela é a geração que vai salvar o planeta ou a geração que vai acabar de matar. Então, aqui tem uma questão chave. Nós não temos, eu dizia antes, nós não temos mais 100 gerações, talvez a gente não tenha mais 5. Nós não podemos arriscar mais, como eu disse, porque nós não temos outro planeta. Então, acho que aqui é uma questão de emergência mesmo, né? E há pouco tempo atrás, né, prof, nós achávamos que tornado, alagamento, isso era coisa do litoral do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos, que a gente via lá na Índia e na China, né? E agora nós aqui da região sul do Brasil estamos vivendo, né? O Rio Grande do Sul viveu um caos, né? Há poucos dias atrás. Santa Catarina está vivendo agora, ou há poucos dias atrás também, um caos de alagamento, de muita chuva. Isso é a mais óbvia explicação ou a mais dolorida explicação para quem duvidava das emergências climáticas, dos problemas climáticos, do aquecimento global, dos distúrbios dos ecossistemas que geram, né, essas questões. Então, acho que nós não temos mais muito tempo. Esse é um alerta. Nós não temos mais muito tempo. E aqui, prof, digo, olha, nós estamos tão mal de líderes hoje nesse tema, que nós temos hoje a Greta Thunberg, que é uma menina, de acho que 19, 20 anos, que não vai na aula na sexta-feira já não sei quantos anos, chamando a atenção do parlamento do país dela, que é um país de primeiríssimo mundo, dizendo, olha, vocês não estão cumprindo o que vocês estão nos prometendo, vocês não estão preocupados com o meu futuro. E nós temos, do ponto de vista, uma outra menina, que é a Malala, que acaba de se formar em filosofia, né, sempre muito em ciência política, que está dizendo, as meninas precisam estudar.
E não é por acaso que se deixa as meninas fora da escola, é porque elas são transformadoras, elas têm um ímpeto transformador maior que os homens, porque os homens vêm sistematicamente, historicamente, estudando e destruindo o planeta e construindo sistemas sociais opressivos. Então nós precisamos fazer, a exemplo dessas duas moças, dessas duas meninas, um alerta global, né? Dizer, é preciso cuidar do planeta e é preciso educar as meninas. A partir daí, a transformação começa a acontecer. Perfeito. Nós estamos colhendo os frutos da degradação, né? E se a gente não perceber isso, a situação vai ficar cada vez pior, né? Professor, o Paulo Freire, ele foi duramente atacado nos últimos anos, né? Um educador que buscava uma sociedade democrática, dialógica, mais amorosa. O Paulo Freire, com uma fala mansa, nos ensinou tanto. E eu tenho certeza que muitos dos comentários que faziam do Paulo Freire nunca tinham aberto sequer o livro, porque eu não consigo acreditar que alguém que abra um livro do Paulo Freire e leia consiga se manter né, imparcial a luta e a sua fala, né, dessa sociedade mais democrática, equânime. Por que tantos ataques? E será que o Paulo Freire, ele chegou realmente na universidade? Será que ele chegou mesmo lá na escola? Que coisa interessante isso, né? Acho que nós realmente, a primeira questão tu colocou muito bem, né? Quem critica não leu. É estranho dizer isso, né? É uma coisa que não faz muito sentido, né? Porque para eu fazer uma crítica a Foucault, eu deveria ter pelo menos lido Vigiar e Punir, né? Exatamente. Deveria ter pelo menos aprofundado um pouco essa coisa do que é o pensamento Foucaultiano. Então eu não critico Foucault, porque eu não leio Foucault. Nessa vida não vai dar tempo, então eu estou lendo Paulo Freire ainda, não terminei de ler as obras de Freire e dos seus comentadores, que não são poucas, né? E aí a gente fica vendo, né, essas críticas, a gente ficou vendo, né, por um tempo nesse levante neoconservador que vivemos nos últimos anos, realmente esses críticos que não sabiam nem o que estavam dizendo, né, pegavam uma frase solta e diziam, olha o que ele disse, não faz nenhum sentido, ele é uma frase, né, quando o Freire está falando de Martin Buber sobre eu e tu, que é uma parte das mais profundas, né, na pedagogia do oprimido, e obviamente, além de não ter lido Freire, não leu Martin Buber, esse que é o problema, né, que é um pensador também extraordinário, né, e aí nós fomos vendo isso acontecer e se naturalizando como verdade, né? Esse é um problema sério, Eu acho que quando a gente lê, nós que somos leitores freirianos, a nossa questão de fundo não é proteger Paulo Freire não precisa de apologeta. Não precisa de alguém ficar fazendo defesa do pensamento dele, A ou B, contra fulano, beltrano, ciclano. Acho que não é essa a questão de fundo. Até ele dizia que ele não queria que não queria seguidores. Não queria freirianos, né? Ele mesmo dizia, né? Quem quiser me seguir, não me siga, me reinvente. Então, o nosso desafio como freiriano, primeiro não é criticá-lo, porque se você lê o pensamento dele no tempo que ele produziu, dos anos 80, 90, 60... tá tudo bem, contextualizado era aquilo mesmo, né? Então não dá para cobrar do Freire sobre tecnologia, sobre a inteligência artificial, ele não estava nessa área, né? Ele nunca pensou sobre isso, né? Porque não existia isso naquela época que ele estava aqui conosco, né? Então essa é a primeira questão. Então nós que somos freirianos, o nosso papel é reinventá-lo. O que Freire diria hoje? Eu preciso ter condições de, como leitor de Paulo Freire, saber o que o Freire diria sobre aquecimento global, sobre salvar o planeta, óbvio que teria que dizer. Ele, numa entrevista que deu ao Ednei Silvestre, quando perguntaram como ele gostaria de ser lembrado, ele queria ser lembrado como alguém que amou os bichos, os animais, as águas, as pessoas, o planeta, né? Veja, isso fala muito da consciência ambiental do Paulo Freire, e me permite, como freiriano, pensar sobre isso, e falar contigo sobre isso, né? E com as pessoas que convivem com a gente. Essa é a primeira questão. E segundo, terceiro talvez, aqui, é que se ele chegou na escola, na universidade, acho que ele chega com a gente, né? Ele chegou no Chapecó
talvez comigo, com outros colegas que são freirianos. Eu fiz uma pesquisa para Mariana uns 2, 3 anos atrás. Eu perguntei para os professores de licenciatura da nossa universidade, de uma universidade pública aqui, se eles usavam Paulo Freire em sala de aula. Era uma pesquisa sobre didática freiriana, que é um tema que eu escrevo. E assim, ó, de todos os professores, menos de 1/3 falou de Freire. Porque nós perguntamos, né? Quais são os teus autores de referência? Tem Vygotsky, tem Foucault, tem Piaget, tem um monte de gente. Não é só Freire, né? Então, assim, pode ser Freire e outros, pode ser outros sem Freire, e não deixa de ser crítica à educação, né? Então, a gente percebeu, assim, que Freire está na educação? Está, não é majoritário, né? Infelizmente, se fosse, talvez seria uma outra abordagem, mas eu me alegro em te dizer que ele chega com a gente, ele chega comigo, né? Antes de mim, não tinha, vamos dizer assim, uma disciplina freiriana no mestrado em educação. Tinha uma disciplina que tratava de questões freirianas, mas não era uma disciplina que aprofundava como a gente faz hoje. E era uma boa disciplina. Mas, assim, se eu tivesse saído do programa, provavelmente, numa reformulação curricular, essa disciplina cai. Então, Freire vem e fica quando a gente está lá. Quando a gente se ausenta, é bem provável que espaço vazio é espaço ocupado por outra pessoa. E que talvez essa pessoa não seja um freiriano. Então, ela vai abordar o conhecimento numa outra perspectiva. E na graduação é a mesma coisa, né? Então, a gente tem uma disciplina de educação socioambiental? Tem. Na biologia, por exemplo. Agora, ela é trabalhada na perspectiva da educação ambiental freiriana? Sim, porque às vezes eu estou lá. Ou sim, um pouco, porque a minha colega me conhece e a gente já trabalhou isso junto. Mas se talvez eu e ela não estivéssemos lá, não, seria trabalhado numa outra perspectiva, talvez numa perspectiva pragmática. Nem estou dizendo que ia ser uma perspectiva ingênua, talvez ia ser uma outra abordagem. Então, acho que sim, né? Freire está na escola, Freire está na universidade, a partir dos professores freirianos que lá estão. Se vai ocupar mais ou menos espaço, depende muito do nosso carisma, da nossa empatia, da nossa relação dialógica, alegre em sala de aula e com os colegas, que vai fazendo que mais gente vai gostando disso, né? Porque se eu sou o professor mais chato da universidade e eu estudo Freire, talvez ninguém mais vai estudar Freire, né? Então tem uma questão de fundo aqui, que é a nossa postura pedagógica, precisa ser ética, coerente, né? No sentido de atrair mais pessoas para esse campo, dialogando a partir daquilo que elas fazem. Nossa, professor Ivo, conversar contigo assim, ó, realmente é muito bom. Que bom, viu? Queria mais tempo, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Vamos ter que criar outras oportunidades para que essa conversa boa, produtiva, continue. Fico feliz de ter contribuído, fico à disposição para quando vocês quiserem me chamar de novo. Acho que tem muitas coisas que a gente pode conversar. Daria para fazer um programa inteiro sobre ecopedagogia, né? Um programa inteiro sobre a nossa prática pedagógica freiriana no ensino superior. Outros temas que a gente vem pesquisando, como as cartas pedagógicas, é um tema também que daria para a gente bater um papo bem legal. Enfim, fico à disposição, Prof. Maria, e agradeço a oportunidade de poder estar com vocês, convidando, inclusive, Prof. Maria, para quem quiser seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, o nosso canal no YouTube, que é a TV Ecopedagogia, e o Ecopedagogia, que é o nosso podcast lá no Spotify, ou, enfim, qualquer outro streaming que você usa. Perfeito. Professor Ivo, muito, muito, muito obrigada. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da CTE-UFSM e apresentadora do programa TEMOVE, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM UFSM. O TEMOVE conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o tio e sem o cedilha. O nosso canal está com quase 20 mil inscritos. Se você não se inscreveu, corre e se inscreva para a gente chegar rapidinho aos 20 mil.
Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Que a sua semana seja levinha e feliz. Até semana que vem!